Olá, sejam bem-vindos a mais essa discussão sobre doutrina e convênios do Vem e Segue-me. Hoje nós vamos estudar a sessão 76. Então, após retornarem a Hiram da conferência de Amherst, Joseph Smith e Sidney Rigdon retomaram seus trabalhos na tradução do Novo Testamento. A visão registrada em Doutrina e Convênios 76 foi recebida enquanto traduziam João 5, 29. Philo Dibble, um dos 12 homens presentes quando essa visão foi recebida, disse que viu a glória e sentiu o poder, mas não teve a visão. Ele descreveu o evento dizendo: Joseph, em intervalos, dizia: O que eu vejo? Então ele relatava o que tinha visto ou o que estava olhando. Sidney então respondia: Eu vejo a mesma coisa. Logo depois, Sidney perguntava: O que eu vejo? E repetia o que tinha visto ou estava vendo. E Joseph respondia: Eu vejo a mesma coisa. Esse tipo de conversa se repetiu em intervalos curtos até o final da visão. E durante todo o tempo, nenhuma outra pessoa disse uma palavra. Nenhum som ou movimento foi feito por ninguém, além de Joseph e Sidney. E me pareceu que eles não moveram uma junta ou membro durante o tempo em que estive lá, que acho que foi mais de uma hora, até o final da visão. Joseph sentou-se firme e calmamente o tempo todo em meio a uma glória magnífica. Mas Sidney permaneceu flácido e pálido, aparentemente tão flexível quanto um trapo. Observando isso, Joseph comentou sorrindo: Sidney não está acostumado a isso como eu. Acrescentando a essa lembrança em outra ocasião, Philo Dibble observou que Joseph usava roupas pretas, mas naquele momento parecia estar vestido com um elemento de um branco glorioso, e seu rosto brilhava como se fosse transparente. Mas não via a mesma glória presente em Sidney. Joseph parecia forte como um leão, mas Sidney parecia fraco como água. E Joseph, percebendo sua condição, sorriu e disse: O irmão Sidney não está tão acostumado a isso quanto eu. Nada poderia ser mais agradável aos santos, na ordem do reino do Senhor, do que a luz que irrompeu sobre o mundo por meio da visão anterior. Cada lei, cada mandamento, cada promessa, cada verdade e cada ponto que concerne ao destino do homem, de Gênesis a Apocalipse, onde a pureza das Escrituras permanece imaculada pela insensatez dos homens, demonstra a perfeição da teoria dos diferentes graus de glória na vida futura e atesta o fato de que esse documento é uma transcrição dos registros do mundo eterno. A sublimidade das ideias, a pureza da linguagem, o escopo da ação, a duração contínua para a conclusão, a fim de que os herdeiros da salvação possam confessar o Senhor e se ajoelhar. As recompensas pela fidelidade e as punições pelos pecados estão tão além da estreiteza de espírito dos homens que todo homem honesto é compelido a exclamar: Veio de Deus. Inicialmente, a revelação não foi tão bem recebida pelos santos quanto se poderia supor. Brigham Young explicou. Quando Deus revelou a Joseph Smith e Sidney Rigdon que havia um lugar preparado para todos, de acordo com a luz que haviam recebido, e sua rejeição ao mal e prática do bem, foi uma grande provação para muitos, e alguns apostataram, porque Deus não enviaria pagãos e crianças para o castigo eterno, mas tinha um lugar de salvação, no devido tempo, para todos, e abençoaria os honestos, virtuosos e verdadeiros, quer pertencessem a alguma igreja ou não. Em 1º de fevereiro de 1843, apareceu no Times and Seasons um pequeno poema de W. W. Phelps dirigido a Joseph Smith, intitulado Vade Mecum, Vai Comigo, que era um apelo para que, na morte, ele e o profeta pudessem ir juntos ao paraíso de Deus para encontrar refúgio ali. Acompanhando o Vademecum, havia uma resposta poética muito mais longa do profeta, uma visão, que consistia em uma reformulação poética de Doutrina e Convênios 76,
com alguns comentários interpretativos. A resposta poética do profeta é talvez o comentário mais autoritativo e útil que temos sobre esta revelação. E vamos usá-la hoje enquanto discutirmos os versículos desta sessão. Versículo 1, então, da sessão 76. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, e regozijai-vos, vós, seus habitantes, pois o Senhor é Deus, e além dele não há Salvador algum. Esta revelação é tanto para os habitantes do céu quanto da terra. O Evangelho é o mesmo entre os vivos e os mortos. Deus é o mesmo. Os princípios da salvação são os mesmos. A necessidade de fé, arrependimento e batismo são os mesmos. E o sistema pelo qual esses princípios são ensinados é o mesmo. Portanto, a revelação desses princípios também deve ser a mesma. Assim como a plenitude do Evangelho é proclamada àqueles de toda nação, tribo, língua e povo por meio do livro de Mórmon, também deve ser proclamada da mesma maneira entre seus parentes mortos. De fato, seu testemunho é anunciado como uma voz de alegria para os vivos e os mortos. Doutrina e Convênios 128:19. Os mortos não podem ser abençoados pela autoridade restaurada aos vivos, a menos que também sejam abençoados pelas doutrinas que lhes foram restauradas. Assim, os mortos entoam hinos de eterno louvor ao Rei Emanuel, que ordenou, antes que o mundo existisse, aquilo que nos permitiria redimi-los de sua prisão, pois os prisioneiros serão libertos. Doutrina e Convênios 128:22, Isaías, capítulo 1, versículos 2, Deuteronômio 32:1. O Senhor é Deus. Jesus Cristo é Deus. O Deus dos profetas do Velho Testamento, o Senhor Jeová, foi prometido o Salvador, Redentor, Libertador e Messias do Novo Testamento. Ele era e é o Senhor Jesus Cristo. Essa mesma verdade é corroborada pelos profetas do livro de Mórmon. Por exemplo, Nefe profetizou que quando o próprio Deus de Israel habitasse entre os homens, eles o desprezariam e não dariam ouvidos à voz de seus conselhos, e seriam eles próprios açoitados por todos os povos, porque crucificam o Deus de Israel. 1 Nefe 19, 7 e 13. Um testemunho perfeito de que o Deus de Israel e o Filho de Maria eram um e o mesmo foi prestado pelo Jesus ressurreto aos nefitas nestas palavras: Eu sou Jesus Cristo. Vinde a mim para que possais pôr as mãos em meu lado e também para que possais apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, para que saibais que eu sou o Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e que fui morto pelos pecados do mundo. Terceiro Nefe 11, 10 a 14. Versículo 4. De eternidade em eternidade, ele é o mesmo, e seus anos nunca se acabam. De eternidade em eternidade significa a existência espiritual, passando pela provação em que nos encontramos e então de volta à existência eterna que se seguirá. Certamente isso é eterno, pois quando recebemos a ressurreição, nunca morreremos. Todos nós existimos na primeira eternidade. Creio que posso dizer de mim mesmo e dos outros que somos desde a eternidade e seremos eternos até a eternidade se recebermos a exaltação. A parte inteligente do homem nunca foi criada, mas sempre existiu. Isso é verdade tanto para cada um de nós quanto para Deus. Mas nascemos filhos e filhas de Deus no Espírito e estamos destinados a existir para sempre. Aqueles que se tornam semelhantes a Deus também o serão de eternidade em eternidade. É isso que diz o presidente Smith em Doutrinas de Salvação. Em outras palavras, Cristo, como um ser eterno e exaltado, nunca varia. De uma eternidade para outra, ele é o mesmo. De preexistência em preexistência, seu curso segue em um ciclo eterno.
E assim será com todos os seres exaltados. Aqueles que se tornam deuses serão, então, de eternidade em eternidade, eternamente os mesmos, possuindo sempre a plenitude de todas as coisas e multiplicando sua raça sem fim. Bruce R. McConkie em Doutrina Mormon. Versículo 5. Pois assim diz o Senhor: Eu, o Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem, e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até ao fim. Aqueles que servem a Deus em retidão e verdade tornam-se herdeiros das riquezas de seu reino. As recompensas que ele promete incluem a compreensão das coisas consideradas de maior valor na esfera celestial. Não há menção aqui ao tipo de coisas tão frequentemente invejadas por aqueles cujos corações estão voltados para as honras e riquezas deste mundo. Em vez disso, a promessa do céu centra-se no conhecimento das coisas passadas e futuras no que se refere ao reino de Deus. Tal conhecimento abrange as maravilhas da eternidade e a glória das coisas futuras. Centra-se em sabedoria, que vai além daquela conhecida pelos homens mais sábios e prudentes. O tesouro menos conhecido do mundo, e ainda assim o de maior valor, é o conhecimento que só vem por meio de revelação. Cabe somente a Deus concedê-lo, e ele prometeu a sabedoria do céu em plena medida aos seus servos fiéis. Verdadeiramente, a glória de Deus é inteligência. Doutrina e Convênios, 93, 36. Essa promessa se estende a todos os santos fiéis. Ela independe de ofício, oposição, sexo ou idade. Seja a nossa posição elevada ou baixa, seja a nossa presença pública ou estejamos totalmente seclusos dela, é a pureza de nossa alma e de nosso serviço, não a posição que ocupamos, que nos abre as janelas do céu. Ser justo é ser justificado, é seguir um caminho aprovado pelo Senhor. Vamos recordar, por exemplo, que Cristo foi batizado para cumprir toda a justiça. Mateus 3:15. Aqueles que são justos cumprem todas as leis e ordenanças do Evangelho, fazem a coisa certa pelo motivo certo. Agem com base em uma compreensão adequada dos princípios do Evangelho. Não se pode servir ao Senhor em ignorância ou erro. Devemos servir em verdade, isto é, de acordo com a luz do céu e em um caminho constante e firme. Aqueles que servem segundo esse padrão desfrutarão da companhia do Espírito Santo, o Espírito de revelação, e terão os céus abertos para eles. O elder Bruce R. McConkie ilustrou os princípios envolvidos, compartilhando essa experiência. Quando eu era presidente de missão na Austrália, disse certa vez aos meus missionários na Tasmânia: Amanhã subiremos ao Monte Wellington e realizaremos nossa reunião missionária no topo. Lá, buscaremos comungar com o Senhor e partilhar de seu Espírito. Fizemos a subida e, enquanto estávamos no topo do pico, visitamos uma emissora de televisão. Um jovem brilhante nos explicou com palavras que eu nunca tinha ouvido e usando princípios que eu não conseguia e não entendo, como os sons e as cenas da televisão eram transmitidos para o vale abaixo. Naquela noite, de volta à cidade de Hobart, meus dois filhos pequenos e eu nos sentamos diante de um aparelho de televisão sintonizado na faixa de ondas correta e vimos, ouvimos e vivenciamos o que nos havia sido descrito em palavras. Agora, acho que isso ilustra perfeitamente o que está envolvido no recebimento de revelação e na visão. Podemos ler sobre visões e revelações nos registros do passado. Podemos estudar os escritos inspirados de pessoas que tiveram a plenitude do Evangelho em seus dias, mas não podemos compreender o que está envolvido até que vejamos, ouçamos e experimentemos por nós mesmos. Este tabernáculo está agora cheio de palavras e música. O Messias de Handel está sendo cantado e os estadistas do mundo estão fazendo propaganda para o seu povo. Mas não ouvimos nada disso. Este tabernáculo está cheio de cenas do Vietnã e de Washington. Há até uma imagem de homens caminhando na superfície da lua. Mas não estamos vendo essas coisas.
No minuto, no entanto, em que sintonizamos um rádio na faixa de ondas correta e sintonizamos um receptor de televisão no canal correto, começamos a ouvir, ver e experimentar o que de outra forma permanece completamente desconhecido para nós. E assim acontece com as revelações e visões da eternidade. Elas estão ao nosso redor o tempo todo. Este tabernáculo está repleto das mesmas coisas que estão registradas nas Escrituras e muito mais. A visão dos graus de glória está sendo transmitida diante de nós, mas não ouvimos, vemos ou experimentamos porque não sintonizamos nossas almas com a faixa de ondas na qual o Espírito Santo está transmitindo. Como isso é feito, não sabemos. Não podemos compreender Deus ou as leis pelas quais ele governa o universo. Mas sabemos que isso acontece porque aqui no vale abaixo, quando sintonizamos nossas almas com o infinito, ouvimos, vemos e experimentamos as coisas de Deus. As leis que regem o rádio e a televisão existem desde a época de Adão até o presente, mas somente nos tempos modernos os homens ouviram, viram e vivenciaram essas coisas milagrosas. E as leis que permitem aos homens ter visões, ouvir a voz de Deus e participar das coisas do Espírito sempre existiram. Mas milhões de pessoas em todos os lugares vivem e morrem sem saborear a boa palavra de Deus, porque não obedecem às leis que implantam as revelações do Senhor em suas almas. O temor a Deus, mencionado aí, não tem nada a ver com medo. É, antes, um temor reverente que desperta o comportamento mais elevado da humanidade. Aqui, o Senhor nos diz que é misericordioso e bondoso para com aqueles que o temem e o servem em retidão e verdade até o fim de suas vidas. O texto nos atesta que nem a misericórdia de Deus nem sua graça são incondicionais. Quanto à misericórdia de Deus, a alma testificou que todo aquele que se arrepender encontrará misericórdia. E, novamente, que Deus é misericordioso para com todos os que creem em seu nome. Alma 32, 13 e 22. Desde os tempos antigos, o Senhor prometeu sua misericórdia àqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículo 6, Deuteronômio 5, 10. Somos informados de que o Senhor demonstrou misericórdia a Davi, conforme andou diante dele em verdade, retidão e de coração. 1 Reis 3, 6. Diante do altar do Senhor, Salomão declarou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, acima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a aliança e a misericórdia para com os teus servos que andam diante de ti de todo o coração. 1 Reis 8, 23. Como observou o salmista, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Salmo 25, 10. O próprio Cristo, falando aos seus apóstolos recém-chamados, disse: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5, 7. Assim, desfrutar da graça de Deus é ser abençoado e favorecido por Ele. Versículo 7. E a eles revelarei todos os mistérios, sim, todos os mistérios ocultos de meu reino desde a antiguidade. E por eras futuras dar-lhes-ei a conhecer a boa disposição da minha vontade concernente a todas as coisas relativas ao meu reino. No sentido teológico, um mistério é algo conhecido por revelação. Em alguns casos, rituais também são chamados de mistérios, porque a participação neles tem o efeito de destravar os céus. Sem revelação, tudo o que pertence a Deus, ao seu reino, ou à vida além desta esfera mortal, permanece um mistério. No poema inspirado do profeta Joseph Smith, Uma Visão, a estrofe oposta a esse versículo diz: Desde o conselho em Colobe até o tempo na terra, e para as eras vindouras eu lhes mostrarei minha vontade e prazer, o que meu reino fará. Eles verdadeiramente conhecerão as maravilhas da eternidade. A partir disso, parece que o grande conselho no céu ocorreu em Colobe, que aprendemos no livro de Abraão ser o planeta mais próximo do trono de Deus. Abraão 3, 3, facsímile 2, explicação da figura 1.
Esta estrofe pode sugerir que Kolob foi nosso local de residência durante nosso estado pré-mortal. Versículo 13. Até as coisas que existiram desde o princípio, antes de o mundo existir, as quais foram ordenadas pelo Pai, por meio de seu Filho unigênito, que estava no seio do Pai desde o princípio. Cristo foi amado e escolhido desde o princípio. Moisés 4:2, porque estava no seio do Pai, isto é, ele era perfeitamente uno com o Pai. Desde o estado pré-mortal, mesmo antes da criação desta terra, é tecnicamente incorreto rotular a seção 76 como meramente uma visão da vida após a morte ou dos 3 graus de glória, pois Joseph e Sidney viram muito mais do que isso. Conforme prometido nos versículos 7 a 8, eles viram coisas desde os dias antigos até coisas futuras, sim, coisas de muitas gerações. O escopo da visão abrangeu desde o início da criação, que veremos no versículo 13, até a conclusão da obra de Cristo, que veremos no versículo 106, passando por mundos sem número e sem fim, dos versículos 109 a 112. Esta visão é semelhante à grande visão panorâmica deste mundo, do seu início ao fim, dada a outros profetas que lideraram dispensações anteriores. Moisés 1, 1 a 9, 24 a 41, capítulo 7, 21 a 67, Abraão 3, 5. A versão poética de Doutrina e Convênio 76 descreve o conteúdo da visão como incluindo o que foi e agora é e ainda há de ser. O profeta Joseph certa vez comentou: eu poderia explicar 100 vezes mais do que jamais expliquei sobre as glórias do reino que me foram manifestadas na visão, se me fosse permitido e se o povo estivesse preparado para recebê-las. Observe também que o princípio, neste caso, não se refere à criação da terra ou mesmo à criação do universo, mas ao aparecimento do unigênito no seio do Pai. Cristo é o princípio de todas as coisas. Doutrina e Convênios 19, 1. Versículo 14. De quem testemunhamos, e o testemunho que prestamos é a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que é o Filho, o qual vimos e com quem conversamos na visão celestial. Tudo que Joseph Smith ensinou em seu papel como profeta, vidente e revelador sobre Cristo torna-se parte de seu testemunho de Cristo. Testemunho é conhecimento. A competência de uma pessoa como testemunha se baseia em seu conhecimento. A plenitude do testemunho de Joseph Smith sobre Cristo abrange tudo o que o profeta revelou, tudo o que ele ensinou e tudo o que ele compreendeu sobre o unigênito do Pai. Assim, Joseph Smith se torna o grande revelador e mestre de Cristo para essa dispensação. Nenhum homem de quem temos registro revelou e ensinou mais verdades sobre Cristo do que Joseph Smith. A combinação de tudo o que ele ensinou constitui seu testemunho de Cristo. Essa revelação acrescenta substancialmente a esse testemunho, particularmente pela maneira como estende seu papel salvador aos habitantes de mundos incontáveis, no versículo 24. Conversar aí também pode significar morar com ou associar-se com, bem como dialogar com alguém. Versículo 15. Pois enquanto trabalhávamos na tradução que o Senhor nos designara, chegamos ao 29º versículo do 5º capítulo de João, que nos foi dado como segue. Refere-se aí à tradução da Bíblia de Joseph Smith. Versículo 16. Falando da ressurreição dos mortos, com referência aos que ouvirão a voz do Filho do Homem. Jesus Cristo é o Filho do Homem, ou seja, o Filho do Homem de santidade, ou Deus Pai. Moisés, capítulo 6, versículo 57, capítulo 7, versículo 35. Versículo 18. Ora, isso nos maravilhou, pois foi-nos dado pelo Espírito. Enquanto Joseph Smith trabalhava em sua tradução inspirada da Bíblia, ele leu que aqueles que tivessem feito o bem ressurgiriam na ressurreição da vida, enquanto aqueles que tivessem feito o mal
ressurgiriam na ressurreição da condenação. João 5:29. Amando do Espírito, a palavra vida foi alterada para justo e a palavra condenação para injusto. Aparentemente, foi essa mudança que deixou Joseph Smith e Sidney Rigdon maravilhados. O contexto do versículo seguinte sugere que eles fizeram a mudança sob a orientação do Espírito sem saber por quê. Desejosos de entender o motivo dessa mudança, eles meditaram sobre essas coisas. Está no versículo 29. E receberam essa revelação. Isso, por sua vez, indica que a explicação do profeta na introdução dessa revelação, de que era evidente que muito havia sido perdido ou retirado dos escritos dos antigos profetas antes da compilação da Bíblia, e que céu devia incluir mais de um reino, foi resultado de reflexão posterior e não estava necessariamente clara para ele quando essa revelação foi recebida. Versículo 19, lê-se: E enquanto meditávamos sobre essas coisas, o Senhor tocou os olhos do nosso entendimento, e eles se abriram, e a glória do Senhor cercou-nos de resplendor. Versículo 20. E contemplamos a glória do Filho, à direita do Pai, e recebemos de sua plenitude. Isso se refere provavelmente à plenitude da glória de Deus. Plenitude aqui provavelmente carrega o significado de uma abundância extrema. A glória que enche o Cristo exaltado transborda e abunda para encher todos aqueles que são deles. Plenitude também pode ser entendido aqui como significando tudo que agora faz de Cristo o que ele é. No processo individual de tornar-nos pessoalmente exaltados, Cristo não só recebeu de sua própria plenitude no começo, mas, com o passar do tempo, foi cheio de glória, atributos e méritos de seu Pai. Como Cristo experimentou pessoalmente e sobrepujou todas as coisas, ele continuou de graça em graça, até receber da plenitude. Doutrina e Convênios 93, 13. Agora que ele é exaltado, ele recebe como seu tudo que seu Pai tem e vai compartilhar conosco tudo que ele agora possui. Versículo 21. E vimos os santos anjos e os que são santificados diante de seu trono, adorando a Deus e ao Cordeiro, a quem adoram para todo sempre. Em sua interpretação poética desse versículo, o profeta escreveu: Eu vi ao redor do trono santos anjos e hostes, e seres santificados de mundos que já existiram, em santidade, adorando a Deus e ao Cordeiro, para todo sempre. Amém e amém. A referência a seres santificados nesse texto parece, portanto, referir-se aos fiéis de outros mundos, que em seu estado ressurreto continuam a adorar tanto o Pai quanto o Filho. Versículo 22. E agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho, último de todos, que nós damos dele, que ele vive. Essa frase aí, último de todos, significa mais recente. Não há nenhuma sugestão aqui de que esta seria a última vez que o Pai e o Filho se manifestariam aos homens na carne. Todo o propósito da visão é testemunhar o contrário. Ela começa e termina com a promessa de que as glórias da eternidade, incluindo a visão de Deus, continuarão a se manifestar àqueles que o servem em verdade e em justiça. Versículo 24. Que por ele e por meio dele e dele os mundos são e foram criados, e seus habitantes são filhos e filhas gerados para Deus. O Criador do universo e de tudo que ele contém é Jesus Cristo, que agiu em nome do Pai. Isso se aplica não apenas às suas estruturas acabadas, como planetas e estrelas, mas também às próprias matérias-primas, aos elementos, átomos e moléculas. De uma maneira mais abrangente do que um construtor que simplesmente utiliza materiais pré-existentes, a força criativa de Cristo se expressa na própria estrutura
ou natureza das matérias-primas. Sem Cristo, não apenas as estruturas atuais do universo estariam em colapso em um caos desorganizado, mas também os materiais de que são feitos os átomos e as moléculas, pois é a luz de Cristo que impõe ordem e lei a todas as coisas, mesmo nos níveis atômico e subatômico. Doutrina e Convênios, 88, versículos 6 a 13, 41 a 50. Cristo, sob a direção do Pai, criou mundos incontáveis que eram habitados pelos filhos e filhas de Deus e foi revelado pela primeira vez a Joseph Smith em junho de 1830, quando ele trabalhava no livro de Moisés. Moisés, capítulo 1, versículos 29 a 35. Pode-se argumentar que, se Cristo foi o Criador deles, necessariamente também deve ser o Redentor deles. Não precisamos, contudo, confiar apenas na razão. Essa revelação afirma claramente que, por meio de Cristo, os habitantes desses mundos são gerados, nascidos de novo, filhos e filhas para Deus. Em seu poema Uma Visão, o profeta declarou o assunto desta forma: Por ele, dele e por meio dele, todos os mundos foram feitos, mesmo tudo o que corre nos céus tão amplos, cujos habitantes também, do primeiro ao último, são salvos pelo mesmo Salvador nosso. E, claro, são filhas e filhos gerados de Deus, pelas mesmas verdades e pelos mesmos poderes. Em harmonia com essa doutrina, essa revelação também ensina enfaticamente que o Senhor é Deus e fora dele não há Salvador. A contrapartida poética em sua estrofe segunda diz: E fora dele nunca houve um Salvador dos homens. O verso 13, que se refere a Cristo como Filho unigênito, é alterado no poema para Jesus, o Criador e Salvador de todos, na estrofe 12. Observe aí que mundos é plural e que há habitantes que viveram e que agora vivem nesses muitos mundos. Existe vida inteligente no universo? Claro que sim. Existem inúmeros habitantes de incontáveis mundos, todos criados e salvos pelo mesmo Jesus Cristo, que nasceu em Belém há mais de 2000 anos. A versão poética torna isso ainda mais explícito. Como este versículo deixa claro que é por meio e de Jesus Cristo especificamente que todos esses habitantes de todos esses muitos mundos são filhos e filhas gerados de Deus, essa geração não pode se referir à nossa identidade comum como filhos espirituais de Deus na pré-mortalidade. Em vez disso, a referência é ao nosso renascimento espiritual, que é nascer de novo, como filhos de Jesus Cristo, aceitando sua expiação e entrando em seu convênio do Evangelho Eterno. Doutrina e Convênios 25, 1, Mosias 5, 7, capítulo 27, 24 a 26, Éter 3, 14, Moisés 6, versículos 6, 62 e capítulo 7, versículo 1. Versículo 25. Isto também vimos e testificamos, que um anjo de Deus que possuía autoridade na presença de Deus, que se rebelou contra o Filho unigênito a quem o Pai amava e que estava no seio do Pai, foi expulso da presença de Deus e do Filho. Com este versículo, então, a cena muda do trono do Pai e do Filho, onde eram adorados por santos anjos e seres santificados, para o de nosso estado pré-mortal. Nesse cenário, no grande conselho no céu encontramos Lúcifer, um filho da manhã, rebelando-se contra o Pai e seu filho primogênito, que haviam sido escolhidos para redimir os homens de seu estado decaído. Nossa compreensão desses eventos nos foi restaurada linha sobre linha. Ao traduzir o livro de Gênesis, o profeta aprendeu que Satanás, aqui chamado de Lúcifer, buscava nascer na mortalidade como o Filho de Deus e, assim, tornar-se o redentor de toda a humanidade. Seu plano era fazer isso contrariando o princípio do arbítrio, prometendo que nenhuma alma se perderia. Então, tendo salvado a todos, ele reivindicaria para si a honra de Deus. Em contraste, aquele que é chamado de amado e escolhido do Pai se levantou e disse: Pai, seja feita a tua vontade, e a glória seja tua para sempre. Assim o Pai explicou. Portanto,
Visto que Satanás se rebelou contra mim e procurou destruir o arbítrio do homem que eu, o Senhor Deus, lhe havia dado, e também que eu lhe daria o meu próprio poder pelo poder do meu unigênito, fiz com que ele fosse expulso, e ele se tornou Satanás. Sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens e levá-los cativos à sua vontade. Sim, todos os que não ouvissem a minha voz. Tradução de Joseph Smith, Gênesis 3, 4 e 5 e Moisés 4, versículos 1 a 4. Em uma revelação dada logo após o profeta receber esta tradução inspirada de Gênesis, a atenção voltou-se para esses eventos, quando o Senhor disse: Ele, Satanás, rebelou-se contra mim, dizendo: Dá-me a tua honra, que é o meu poder. E também uma terça parte das hostes do céu desviou-se de mim por causa de seu arbítrio, e foram lançados para baixo. E assim vieram o diabo e seus anjos. E eis que há um lugar preparado para eles desde o princípio. Esse lugar é o inferno. Doutrina e Convênios 29, 36 a 38. Ao que havia sido revelado, esse texto acrescenta o conhecimento de que Satanás havia estado em autoridade em nosso estado pré-mortal, significando que existia uma organização de algum tipo, na qual ele ocupava uma posição de considerável importância. Sobre isso, a versão poética inspirada declara: E eu vi e testifico de guerras no céu, pois um anjo de luz, com grande autoridade, rebelou-se contra Jesus e buscou seu poder, mas foi lançado à desgraça de seu estado divino. Sobre Cristo, a revelação simplesmente diz que ele estava no seio do Pai, significando que havia uma proximidade ou unidade de propósito entre eles. 3 anos depois, mais detalhes da história seriam revelados no livro de Abraão. Aqui aprendemos que no Conselho Celestial, nosso Pai, tendo explicado a necessidade de um redentor, perguntou: A quem enviarei? E um respondeu semelhante ao filho do homem: Eis-me aqui, envia-me. E outro respondeu: Eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse: Enviarei o primeiro. E o segundo irou-se e não guardou o seu primeiro estado. E naquele dia, muitos o seguiram. Abraão 3, 27 e 28. Versículo 26. E foi chamado perdição, porque os céus prantearam por ele. Ele era Lúcifer, um filho da manhã. Ser chamado de perdição significa estar irremediavelmente perdido. É estar tão entregue à iniquidade, tão cheio de ódio pela causa do Evangelho e pelo Pai e pelo Filho, que nem mesmo a expiação pode estender a esperança de salvação. Sobre aqueles que chegam ao ponto da perdição, o profeta disse: Não podeis salvar tais pessoas, não podeis levá-las ao arrependimento. Elas fazem guerra aberta como o diabo, e terrível é a consequência. O nome Lúcifer significa o brilhante, de acordo com o dicionário bíblico. Antes de sua queda, o diabo era um dos grandes luminares do céu. Versículo 29. Portanto, ele faz guerra contra os santos de Deus e cerca-os. A guerra que começou no céu agora encontra seu campo de batalha na terra. A animosidade de Satanás é contra os santos de Deus, aqueles que, como Cristo, buscam fazer a vontade do Pai. O resultado dessa guerra contínua é que a verdade de todas as coisas é estabelecida pela boca de duas testemunhas. Os sussurros silenciosos e pacíficos do espírito, e em oposição ao discurso alto e feio do adversário. Ele não deixa sem oposição nenhum princípio que leve ao céu. Versículo 30. E tivemos uma visão dos sofrimentos daqueles a quem fez guerra e subjugou, pois assim nos veio a voz do Senhor. As versões anteriores deste versículo diziam sofrimento eterno. Esse também era o caso do versículo 49. Versículo 31. Assim diz o Senhor concernente a todos os que conhecem o meu poder, e dele foram feitos participantes, e que se deixaram vencer pelo poder do diabo, e negaram a verdade, e desafiaram o meu poder. Somente aqueles que conheceram o poder de Deus e dele participaram podem ser contados entre os filhos da perdição. Eles devem negar a verdade tendo um conhecimento seguro dela, e então desafiá-la ou guerrear contra ela.
Estes são os que buscam o sangue do ungido do Senhor. São participantes daquele Espírito que encheu aqueles que crucificaram a Cristo. Versículo 32. Estes são os filhos de perdição, de quem eu digo que melhor lhes fora nunca terem nascido. É mais um lamento do Salvador Jesus Cristo do que uma maldição rogada sobre essas pessoas. Versículo 35. Tendo negado o Santo Espírito, depois de havê-lo recebido, e tendo negado o Filho unigênito do Pai, tendo-o crucificado dentro de si, e tendo-o envergonhado abertamente. A questão aqui é negar o Espírito Santo. Cristo disse: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas a todo aquele que falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Mateus 12, 31, 32, Marcos 3, 29. O conhecimento perfeito do Evangelho vem somente pelo Espírito de revelação, ou seja, o Espírito Santo. Aqueles a quem tal conhecimento é confiado e então escolhem negá-lo, rebelando-se abertamente contra Deus e seus servos, sofrerão perdição. Esses se unem às legiões do diabo que guerrearam contra Deus e Cristo nos conselhos do céu. Para tal pecado não há perdão neste mundo, nem no vindouro. Assim, o Senhor disse aos judeus que, eventualmente, seja neste mundo ou no mundo vindouro, todos os pecados seriam perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável. O perdão dos pecados, como ensina esta revelação, não abre por si só a porta para o reino celestial. No mundo vindouro, os ímpios sofrerão até que escolham obedecer a Cristo, se arrependam de seus pecados e obtenham o perdão. Somente então serão ressurretos, após o que herdarão o reino celestial, como veremos do versículo 81 a 107. Aqueles que cometeram um pecado imperdoável não serão redimidos do diabo e, após a ressurreição, serão lançados com o diabo e seus anjos nas trevas eternas. Para cometer o pecado imperdoável, uma pessoa precisa receber o Evangelho, obter do Espírito Santo por revelação o conhecimento absoluto da divindade de Cristo e então negar o novo e eterno convênio pelo qual foi santificado, chamando-o de profano e ultrajando o Espírito da graça. Assim, comete assassinato ao consentir na morte do Senhor, isto é, tendo o conhecimento perfeito da verdade, rebela-se abertamente e se coloca em uma posição em que teria crucificado Cristo, sabendo perfeitamente que ele era o Filho de Deus. Cristo é, assim, crucificado novamente e exposto à vergonha pública. O profeta explicou ainda: o que um homem deve fazer para cometer o pecado imperdoável? Ele deve receber o Espírito Santo, ter os céus abertos para ele, conhecer a Deus e então pecar contra ele. Depois que um homem peca contra o Espírito Santo, não há arrependimento para ele. Ele precisa dizer que o sol não brilha enquanto o vê. Precisa negar Jesus Cristo quando os céus se abriram para ele e negar o plano de salvação com os olhos abertos para a verdade dele. E a partir daí, ele começa a ser um inimigo. Este é o caso de muitos apóstatas de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Quando um homem começa a ser inimigo desta obra, ele me persegue, procura me matar e nunca cessa de ter sede do meu sangue. Ele recebe o espírito do diabo, o mesmo espírito que aqueles que crucificaram o Senhor da vida tinham, o mesmo espírito que peca contra o Espírito Santo. Versículo 36. Estes são os que irão para o lago de fogo e enxofre com o diabo e seus anjos. Fogo e enxofre é uma figura de linguagem que representa a angústia associada ao pecado. Versículo 37. E os únicos sobre quem a segunda morte terá qualquer poder. A segunda morte é a separação da presença de Deus. As únicas almas em toda a eternidade que não conhecerão glória, luz
ou a presença de Deus em qualquer forma sofrem a perdição. Estão irremediavelmente perdidas. Versículo 38. Sim, em verdade, os únicos que não serão redimidos no devido tempo do Senhor, depois de terem sofrido a sua ira. Ser redimido é ser liberto do domínio e poder de Satanás. Somente aqueles que se tornam filhos da perdição ficam sem redenção. Aqueles que herdarem o reino celestial o farão somente após sofrerem a ira de Deus e pagarem integralmente por seus pecados. Todos os que herdam um grau de glória devem, eventualmente, ser livres do pecado. Os filhos da perdição permanecem eternamente sem glória. Versículo 39. Pois todos os demais ressurgirão na ressurreição dos mortos, pelo triunfo e pela glória do Cordeiro que foi morto, que estava no seio do Pai antes que os mundos fossem feitos. Essa passagem parece dizer que os filhos da perdição não serão ressuscitados, mas não é o caso. Paulo declarou o assunto sucintamente, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 22. O livro de Mórmon afirma repetidamente que a ressurreição é universal. Manuscritos antigos resolvem essa dificuldade. Por exemplo, The Evening and the Morning Star, o livro de Revelação de Kirtland e o livro de Mandamento, Leis e Convênios. Livro B, todos dizem: quem ou eles serão trazidos à luz pela ressurreição dos mortos, afirmando assim que aqueles que estão destinados a sofrer a perdição serão ressuscitados. A versão poética desse versículo diz: enquanto todos os demais são, pelo triunfo de Cristo, tornados participantes da graça pelo poder de sua palavra. Assim, todos os demais aí, aqueles que herdam a glória celestial, terrestre ou celestial, são redimidos da segunda morte, a morte espiritual, por meio da ressurreição. Samuel Lamanita explicou: pois eis que ele certamente deve morrer para que a salvação venha. Sim, convém e torna-se conveniente que ele morra, para efetuar a ressurreição dos mortos, a fim de que por meio dela os homens sejam levados à presença do Senhor. Sim, eis que esta morte efetua a ressurreição e redime toda a humanidade da primeira morte, aquela morte espiritual. Pois toda a humanidade, pela queda de Adão, sendo separada da presença do Senhor, é considerada morta, tanto em relação às coisas temporais quanto às espirituais. Mas eis que a ressurreição de Cristo redime a humanidade, sim, toda a humanidade, e atrás de volta a presença do Senhor. Sim, e realiza a condição do arrependimento, de modo que todo aquele que se arrepende não é cortado e lançado no fogo, mas todo aquele que não se arrepende é cortado e lançado no fogo. E sobrevém a eles novamente uma morte espiritual, sim, uma segunda morte, pois são novamente cortados quanto às coisas concernentes à justiça. Elamã 14, 15 a 18. E aí olha no versículo 40. E este é o Evangelho, as alegres novas ou as boas novas que a voz do céu nos testificou. Quais são essas boas novas? Que ele veio ao mundo, sim, Jesus, para ser crucificado pelo mundo e para tomar sobre si os pecados do mundo, e para santificar o mundo e purificá-lo de toda a iniquidade. E no versículo 42, para que por intermédio dele fossem salvos todos os que o Pai havia posto em seu poder e feito por meio dele. Esse é o resumo do Evangelho de Jesus Cristo. Essas são as boas novas. Versículo 43. Ele que glorifica o Pai salva todas as obras de suas mãos, exceto os filhos de perdição, que negam o Filho depois que o Pai o revelou. Antes que alguém possa se tornar um dos filhos da perdição, o Pai e o Filho devem se manifestar a ele. Ele deve ter um conhecimento perfeito da veracidade do Evangelho, que conscientemente nega. Versículo 44. Portanto, ele salva todos, exceto esses, os quais irão para o castigo infinito, que é castigo sem fim, que é castigo eterno, para reinar com o diabo e seus anjos na eternidade, onde seu bicho não morre e o fogo é inextinguível, o que é seu tormento.
Essa imagem é escolhida para dramatizar a natureza infinita ou eterna do castigo que será conhecido apenas por aqueles que se juntarem ao diabo e seus anjos em seu castigo sem fim. Essa expressão foi usada tanto por Isaías, capítulo 66, versículo 24, quanto por Cristo, Marcos 9, 44 a 49. Nesse mundo mortal, os vermes que se alimentam dos cadáveres também devem morrer, assim como o fogo, quando não há mais nada para alimentá-lo. Por outro lado, no lugar do tormento eterno, nem o verme, nem o fogo jamais morrerão. Isso é, o tormento jamais terá fim. Versículo 48. Portanto, seu fim, sua largura, altura, profundidade e miséria, eles não compreendem, nem homem algum, a não ser os que são ordenados a essa condenação. Ordenado aí significa, de acordo com o Webster, o dicionário de 1828, designado. Aqueles que são designados a essa condenação é que conhecem. Versículo 50. E tornamos a testificar, pois vimos e ouvimos, e este é o testemunho do Evangelho de Cristo concernente àqueles que irão ressurgir na ressurreição dos justos. Então, do versículo 50 a 70, vão descrever as recompensas conhecidas pelos seres exaltados. Em uma revelação subsequente, Joseph Smith saberia que dentro do reino celestial existem 3 graus de glória. Doutrina e Convênios 131. Esses versículos descrevem o mais alto desses 3 graus. Dos outros 2 graus dentro do reino celestial, sabemos apenas que seus habitantes serão servos ministradores daqueles que obtiveram a plenitude do Pai, o que só pode ser feito por meio da ordenança do casamento eterno. Doutrina e Convênios 132, 15 a 19. O profeta Joseph Smith falava o seguinte: não estamos pregando uma salvação para os habitantes do reino terrestre ou celestial. Todas as ordenanças do Evangelho pertencem ao reino celestial, e o que o Senhor exigirá por meio de ordenanças, se houver nos outros reinos, ele não revelou. Então, nós estamos nos preparando para reino celestial. Essas ordenanças que fazemos é para reino celestial. Joseph Smith e Sidney Rigdon não apenas tiveram permissão para ver essa visão maravilhosa, mas também tiveram o privilégio de ouvir a voz do Pai testificar que aquele que estava sentado à sua direita era seu filho unigênito. 2 grandes ressurreições aguardam os habitantes da terra: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Essas também poderiam ser corretamente chamadas de ressurreição dos justificados e ressurreição dos injustificados. Os justificados são aqueles que são aprovados por Deus e, portanto, herdeiros de seu reino e de sua glória. Estes são os que se levantam em seus corpos carnais, quando a trombeta da primeira ressurreição soar. Estes são os que sobem ao monte Sião em vida, onde abundam as bênçãos e os dons do Espírito, como Joseph Smith renderizou em sua versão poética A Visão. Versículo 51. Esses são os que receberam o testemunho de Jesus e creram em seu nome e foram batizados na semelhança de seu sepultamento, sendo sepultados na água em seu nome, e isto de acordo com o mandamento que ele deu. 2 conceitos distintos são mencionados aqui. Primeiro, aqueles que obtiverem um lugar no mundo celestial o farão com base em seu testemunho de Cristo. Além desse testemunho, eles também devem crer no nome de Cristo, ou seja, eles também devem aceitar e reverenciar aqueles que vêm na autoridade ou no nome de Cristo. Devem respeitar a autoridade do sacerdócio e todos os seus ofícios. Não apenas devem ter aceito a Cristo, mas também devem ter cumprido todas as leis e ordenanças de seu Evangelho. Devem aceitar e apoiar o presidente da Igreja, os 12 apóstolos e todos aqueles que foram chamados para presidi-los no governo do reino de Deus. No verdadeiro e próprio sentido das coisas, não se pode aceitar a Cristo e, ao mesmo tempo, rejeitar aqueles que ele enviou para agir em seu nome. No meridiano dos tempos, não se poderia verdadeiramente professar aceitar a Cristo e ao mesmo tempo rejeitar Pedro, Tiago e João. Da mesma forma, em nossos dias,
As pessoas não podem professar genuinamente aceitar a Cristo, mas rejeitar o testemunho de Joseph Smith ou de seus sucessores legítimos na presidência da Igreja. Nem podem rejeitar as ordenanças de salvação conforme se encontram naquela igreja. Somente aceitando essas coisas é que alguém pode tomar sobre si o nome de Cristo ou crer verdadeiramente em seu nome. E não há batismo verdadeiro exceto por imersão. Paulo explicou o simbolismo dessa ordenança sagrada dizendo: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Romanos 6, 3 a 6. Versículo 52. Para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados, e recebessem o Santo Espírito pela imposição das mãos, daquele que é ordenado e selado para esse poder. Muitos supõem que a remissão dos pecados vem nas águas pelo batismo. Independentemente da observância dos mandamentos, isso não é e não pode ser o caso. Moroni disse ao ensinar esse princípio: o batismo vem pela fé, para o cumprimento dos mandamentos, e o cumprimento dos mandamentos traz a remissão dos pecados. Moroni 8, 25. O batismo nas águas precede o batismo do Espírito, no qual somos santificados ou purificados. Sede batizados em meu nome, disse o Salvador, para que sejais santificados pelo recebimento do Espírito Santo, para que possais comparecer sem mancha perante mim no último dia. Terceiro Nef 27, 20. Versículo 53. E que vencem pela fé, e são selados pelo Santo Espírito da promessa que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Em uma revelação anterior, o Senhor havia dito: aquele que perseverar na fé e fizer a minha vontade, esse vencerá. Doutrina e Convênios 63:20. Somente aqueles com fé comprovada habitarão o reino celestial. Eles terão enfrentado e vencido os grandes desafios dessa provação mortal por meio da fé em Cristo. Tradução de Joseph Smith, de Gênesis 14, 30 a 32. E não basta receber uma ordenança. Para que qualquer ordenança seja válida, ela deve ser ratificada pelo Espírito Santo, tornando-a eficaz, virtuosa ou válida na ressurreição e após ela. Para que uma ordenança e suas bênçãos prometidas sejam aprovadas no mundo eterno, ela deve passar por um teste triplo. Primeiro, deve ter origem divina. Deve ser obra de Deus, não do homem. Segundo, deve ser realizada por alguém com autoridade, sob a direção das chaves ou da presidência do sacerdócio apropriado. E terceiro, deve receber o selo do Santo Espírito da promessa. Ou seja, o Espírito Santo, que não pode ser enganado, deve atestar que aquele que busca a bênção prometida viveu em conformidade com os termos do convênio que fez. Todos os convênios, contratos, vínculos, obrigações, juramentos, votos, cumprimentos, conexões, associações ou expectativas que desejamos ter em um mundo futuro devem ser aprovados pelo Espírito Santo. Doutrina e Convênios 132, 7. Este princípio assegura que não haverá bênçãos imerecidas nas esferas celestiais. Alguém pode enganar um bispo ou outro líder eclesiástico e assim obter a promessa de uma bênção na mortalidade, da qual não é digno. Por exemplo, batismo, sacerdócio, investidura, casamento no templo, etc. Mas ninguém vai enganar o Espírito Santo. As promessas feitas àqueles indignos de recebê-las não terão efeito do outro lado do véu, pois a realização envolvida não terá o selo de aprovação do Espírito Santo. Por outro lado, aqueles que receberam todas as ordenanças de salvação, cada uma delas com o selo do Santo Espírito da promessa, têm a promessa segura da salvação. O Espírito Santo pode colocar seu selo de aprovação nas várias ordenanças de salvação à medida que as realizamos. Então, quando tivermos recebido todas as ordenanças de salvação
e recebido o selo em todas elas, essencialmente teremos recebido a promessa segura da exaltação. A tradução poética desse versículo diz o seguinte: Pois estes venceram por sua fé e suas obras, sendo provados em vida, como ouro purificado, e selados pelo Espírito da promessa para a vida, por homens chamados por Deus, como o Arão da antiguidade. Sobre esta frase, como foi usado por Paulo, o comentário de Clarke observa com surpreendente perspicácia. O Espírito Santo, que é prometido aos que creem em Cristo Jesus, foi dado a vocês, e assim vocês foram considerados filhos de Deus, pois Deus não tem filhos que não sejam participantes do Espírito Santo. E aquele que tem esse Espírito tem o selo de Deus, de que pertence à família celestial. Era costume entre todas as nações, quando uma pessoa comprava bens de qualquer tipo, marcar com seu selo aquilo que havia comprado, a fim de que pudesse reconhecê-lo e poder reivindicá-lo, se misturado aos bens de outros. A esse costume o apóstolo pode aqui aludir, mas também era costume selar o que era dedicado a Deus, ou o que lhe seria oferecido em sacrifício. Versículo 54. Estes são os que são a igreja do primogênito. Assim como o batismo é a porta de entrada para a igreja, o casamento celestial é a porta de entrada para a igreja do primogênito. Seus membros são chamados de o círculo interno de santos fiéis que são herdeiros da exaltação e da plenitude do Pai, como diz Bruce R. McConkie. Os membros da igreja do primogênito são aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, conforme descrito no versículo anterior e em Doutrina e Convênios 88, 3 a 5. Também podemos ver Doutrina e Convênios 78, no versículo 21. Os membros da igreja do primogênito que habitam no céu permanecem na presença de Deus e são herdeiros da plenitude do Pai. Doutrina e Convênios 107, 19. Eles serão contados com a igreja de Enoque e descerão do céu com eles para possuir a terra. Tradução de Joseph Smith, de Gênesis 9, 23. Eles são aqueles da igreja do primogênito de Deus, e a cujas mãos ele confia todas as coisas, pois eles possuem as chaves do reino dos céus e reinam com o Salvador, como sacerdotes e como reis, na versão poética. Versículo 56. Estes são os que são os sacerdotes e reis, que receberam de sua plenitude e de sua glória. Os portadores do sacerdócio de Melquisedeque têm o poder de prosseguir em retidão, vivendo de toda a palavra que procede da boca de Deus, magnificando seus chamados, indo de graça em graça, até que, por meio da plenitude das ordenanças do templo, recebam a plenitude do sacerdócio e sejam ordenados reis e sacerdotes. Aqueles que assim alcançarem serão exaltados e serão reis, sacerdotes, governantes e senhores em suas respectivas esferas nos reinos eternos do grande Rei que é Deus, nosso Pai. Segue-se naturalmente que, se tais privilégios forem concedidos aos homens, mulheres de fé semelhante serão dotadas de bênçãos semelhantes. De fato, nenhum homem pode se tornar rei e sacerdote sem uma companheira eterna ao seu lado, uma esposa que seja rainha e sacerdotisa. O presidente Joseph Fielding Smith observou que as mulheres não possuem o sacerdócio, mas se forem fiéis e verdadeiras, tornar-se-ão sacerdotisas e rainhas no reino de Deus. E isso implica que receberão autoridade. É na casa do Senhor que marido e mulher são preparados para tais ofícios e chamados, embora a realização das bênçãos só venha após a ressurreição. Versículo 58. Portanto, como está escrito, eles são deuses, sim, os filhos de Deus. Este versículo está no cerne do que é chamado de mormonismo. Ele nos diferencia do mundo. Ele enobrece e exalta além da imaginação humana. No início dessa revelação, o Senhor prometeu revelar as maravilhas da eternidade, sim, sabedoria e entendimento que alcançariam o céu e fariam com que a sabedoria dos sábios e prudentes do mundo se desfizessem em nada. Versículos 8 e 9. É em versículo como este que os céus se abrem e somos convidados a ver como os profetas viram.
Que alma pode permanecer impassível diante de tal visão? O próprio Deus já foi como nós somos agora, declarou o profeta Joseph Smith, e é um homem exaltado e está entronizado nos céus. Este é o grande segredo. Se o véu se rasgasse hoje e o grande Deus que sustenta este mundo em sua órbita e que sustenta todos os mundos e todas as coisas por seu poder se tornasse visível, digo, se vocês o vissem hoje, o veriam como um homem em forma, como vocês em toda pessoa, imagem e forma de homem. Pois Adão foi criado à própria imagem e semelhança de Deus e recebeu instruções dele, andou, falou e conversou com ele, como um homem fala e se comunica com outro. Esse versículo imediatamente nos lembra da declaração do salmista que declarou: Vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Salmo 82, 6. E novamente, o salmista pergunta: Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois tu o fizeste um pouco menor que os anjos, deuses, e de glória e de honra o coroaste. Fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Salmo 8, 4 a 6. Assim somos filhos de Deus, que é Ele próprio um homem exaltado e glorificado. E assim é nosso destino divino como seus herdeiros, estar ao seu lado e nos tornarmos como Ele é. Tal é o propósito do plano de salvação, e para esse propósito, a fé dos antigos foi restaurada novamente em nossos dias, na dispensação da plenitude de todas as dispensações. Versículo 59. Portanto, todas as coisas são suas, seja a vida ou a morte, as coisas presentes ou as coisas futuras. Todas são deles e eles são de Cristo e Cristo é de Deus. Todos aqueles que guardarem seus mandamentos crescerão de graça em graça e se tornarão herdeiros do reino celestial e co-herdeiros com Jesus Cristo, possuindo a mesma mente, sendo transformados na mesma imagem ou semelhança. Sim, a expressa imagem daquele que preenche tudo em todos, sendo cheios da plenitude desta glória, e se tornarão um nele, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Era isso que ensinava Joseph Smith em Lectures on Faith. Versículo 60: E eles vencerão todas as coisas. É por meio da expiação de Jesus Cristo, os fiéis e obedientes superarão tudo o que não faz parte legitimamente do reino celestial. Cristo nos reconcilia não apenas com Deus, mas também com a plenitude de sua glória. Assim disse do homem e da mulher que obtêm essa glória, então serão deuses, porque não terão fim. Portanto, serão de eternidade a eternidade, porque continuam. Então estarão acima de tudo, porque todas as coisas lhe estão sujeitas. Então serão deuses, porque têm todo o poder e os anjos lhe estão sujeitos. Doutrina e Convênios, 132, 20. Versículo 63. Estes são os que ele trará consigo quando vier nas nuvens do céu para reinar na terra sobre seu povo. Quando Cristo retornar para governar e reinar sobre a terra, trará consigo todos os que viverem na terra e que são dignos da glória celestial. Joseph Smith, Mateus 1:1. Aqueles que vivem na terra e que são dignos dessa mesma glória serão arrebatados para encontrá-los, assim como seus semelhantes justos no mundo dos espíritos. Doutrina e Convênios 88, 96 a 98, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Falando desse mesmo evento, Judas citou Enoque, prometendo que o Senhor virá com milhares de seus santos. Judas 1, 14. Versículos 64 e 65. Estes são os que terão parte na primeira ressurreição. Estes são os que surgirão na ressurreição dos justos. A primeira ressurreição é sinônimo da ressurreição dos justos. As bênçãos patriarcais comumente usam a expressão manhã da primeira ressurreição para identificar aqueles que serão exaltados. Doutrina e Convênios 45, 54 indica que os pagãos que não conheciam a lei ressuscitarão na primeira ressurreição.
Essa ressurreição, que é chamada de tolerável, poderia ser apropriadamente considerada a tarde da primeira ressurreição. Abinadi disse que a primeira ressurreição consistia em todos os profetas e todos aqueles que acreditaram em suas palavras, ou seja, todos aqueles que guardaram os mandamentos de Deus. Estes, disse ele, ressuscitariam com Cristo em sua ressurreição. Mosias 15, 22. Da mesma forma, Alma definiu a primeira ressurreição como a ressurreição de todos aqueles que existiram ou que existirão até a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Alma 40:16. Outra ressurreição, também chamada de primeira ressurreição, incluirá os justos até o momento do retorno de Cristo. As almas justas que estiverem vivas quando Cristo retornar, bem como os justos que nascerem depois, também ressurgirão no que pode ser apropriadamente chamado de primeira ressurreição. Doutrina e Convênios 132:19. A ideia transmitida pelo uso da expressão primeira ressurreição é que os justos ressuscitam primeiro. A ressurreição representa a ordem do céu, que exige que os justos sejam ressuscitados primeiro, e somente depois aqueles que foram injustos serão trazidos à luz. Versículo 66. Estes são os que vieram ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, o lugar celestial, o mais santo de todos. Antigamente, Jerusalém, ou a Cidade Santa, era às vezes chamada de Monte Sião, o lugar onde Deus habitava. Salmo 48, 1, 2. Assim, a morada celestial de Deus também era chamado de Monte Sião, ou a Jerusalém Celestial. Hebreus 12, 22. Nos últimos dias, o Senhor revelou que ele e seus santos estariam no Monte Sião, que será a cidade de Nova Jerusalém. Essa cidade será construída começando no terreno do templo, que for designado pelo dedo do Senhor nos limites ocidentais do estado do Missouri. Doutrina e Convênios 84, 2, 3. Versículo 67. Estes são os que vieram para uma inumerável hostes de anjos, para a Assembleia Geral e Igreja de Enoque e do primogênito. É uma noção falsa, indigna do Evangelho de Jesus Cristo, a de que apenas alguns dos filhos de Deus serão salvos no reino de Deus. Em sua visão da redenção dos mortos, o presidente Joseph F. Smith viu uma inumerável companhia de espíritos dos justos que haviam sido fiéis ao testemunho de Jesus enquanto viveram na mortalidade. Doutrina e Convênios 138, 12. Todos esses aguardavam uma ressurreição gloriosa e seu número limitava-se àqueles que viveram desde os dias de Adão até a época da crucificação de Cristo. Da mesma forma, a alma falou de muitos, muitíssimos que foram purificados e entraram no descanso do Senhor seu Deus. Almo 13:12. Paulo disse aos fiéis de sua época que eles se juntariam a uma multidão inumerável de anjos no lugar celestial. Hebreus 12:22. Enquanto Daniel enumerou os justos que estariam diante de Deus como milhares de milhares que o ministravam e miríades de miríades que estavam diante dele. Daniel 7:10. Quando Cristo disse: Na casa, o reino de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. João 14:2. Ele não estava sugerindo que houvesse vários graus de glória. Naquele momento, ele estava falando aos 12 e, embora um deles o traísse, estava lhes dando garantia de que havia lugar para eles e para todos os que crescem em sua palavra no reino de seu Pai. Não há limites para a cidade celestial, nenhum limite que precise ser imposto à sua população. Há lugar no reino de seu Pai para cada um de seus filhos, se eles apenas escolherem permanecer lá. Se não fosse esse o caso, se fosse verdade que Deus não desejasse salvar todos os seus filhos, Cristo disse: Eu vos teria dito. João 14:2. A Assembleia Geral e a Igreja de Enoque são todos aqueles arrebatados ao céu com Enoque e sua cidade que serão contados entre aqueles que eventualmente habitarão o mundo celestial. Ao mesmo tempo, todos aqueles que herdarem o reino celestial também se unirão ao povo ou igreja de Enoque. Versículo 69. Estes são os que são homens justos, aperfeiçoados por meio de Jesus, o mediador do novo convênio, que efetuou esta expiação perfeita pelo derramamento de seu próprio sangue.
O padrão moral do reino celestial não é a bondade nem mesmo a retidão, é a perfeição, imaculada. Nenhuma coisa impura, por menor ou inconsequente que seja, pode herdar o reino dos céus. Alma 11:37. Portanto, os seres celestiais devem ser sem pecado e perfeitos. Mas como isso é possível? Os humanos podem, por meio de seu próprio arbítrio e força de vontade, tornar-se homens e mulheres justos. Ou seja, ao tentar guardar os mandamentos, podem evitar a iniquidade e tornar-se pessoas boas e justas, que guardam a maioria das regras na maior parte do tempo. E não precisam do Salvador para fazer isso. Tudo o que precisam é de uma consciência e alguma força de vontade. Esse tipo de retidão, contudo, não é de natureza celestial, mas é característico do reino terrestre, pois esse reino será habitado por homens e mulheres honrados com testemunho de Jesus, que ressuscitará na ressurreição dos justos. A gente vai ver no versículo 75. Por meio de nossos próprios esforços, podemos nos tornar seres humanos relativamente bons ou justos e, portanto, dignos da glória terrena. Mas somente Cristo pode nos tornar perfeitos. A perfeição, aquela retidão celestial impecável necessária para habitar na própria presença de Deus, vem somente por meio dos méritos, misericórdia e graça do Santo Messias. Segundo Neve 2:8. Mesmo que nos disciplinemos a ponto de um dia conseguirmos viver perfeitamente, ainda haveria pecados em nosso passado que nos tornariam indignos da glória celestial. Mesmo que pudéssemos viver impecavelmente nesta vida quando morrêssemos, ainda seríamos pecadores. Ninguém pode se aperfeiçoar. Somente Cristo pode purificar nosso passado, bem como nosso presente e futuro, que torna homens e mulheres justos e os torna perfeitos e celestiais, aplicando seus méritos, sua misericórdia e sua graça. A versão poética desse versículo diz: Estes são os que são perfeitos pelo próprio sangue de Jesus. Embora a fome e a sede de ser limpo e justo e o comprometimento e o impulso para fazer a vontade de Deus devam vir de dentro de nós, a perfeição vem somente como um presente do nosso Salvador perfeito, por meio de sua expiação perfeita. Um homem justo é aquele cujo proceder é justificado ou aprovado pelo Espírito Santo. Na ressurreição, ele será aperfeiçoado por causa da expiação de Cristo. Assim, os habitantes do paraíso são chamados de homens justos aperfeiçoados. Doutrina e Convênios 129:3. Quando duas partes estão em desacordo ou não conseguem lidar uma com a outra face a face, um mediador, um negociador ou intermediário é frequentemente chamado. Como os humanos pecadores e decaídos estão afastados de seu Pai Celestial perfeito, também precisamos de um mediador para atuar como intermediário e elaborar um acordo. A antiga aliança ou antigo convênio estabelecido entre Deus e Israel era a lei de Moisés com seu evangelho preparatório, seus mandamentos carnais e seu sacerdócio menor. Devido à iniquidade de Israel no Sinai, o conhecimento do Pai e o acesso a ele foram severamente limitados sob essa antiga ou aliança menor, porque esses são privilégios exclusivos da plenitude do evangelho e do sacerdócio de Melquisedeque que haviam sido retirados. Sob a antiga aliança de Moisés, Jeová ou Jesus Cristo representava a divindade e seu Pai, o Pai dos Espíritos, permaneceu em grande parte desconhecido para Israel. O profeta Moisés tornou-se o mediador ou intermediário entre a divindade, representada por Jeová o Filho, e Israel. E essa aliança menor recebeu o nome de seu mediador, a lei de Moisés. Na nova e eterna aliança, que é a plenitude do Evangelho, Jesus Cristo, mais uma vez, revela seu Pai a Israel e, mais uma vez, busca nos levar à presença de seu Pai, como fez com Adão, Enoque, Noé e Abraão. Ao fazê-lo, o próprio Filho agora substitui Moisés como mediador entre a divindade, agora representada por Elohim, o Pai, e Israel, ou a Igreja, essa nova e melhor aliança que mais uma vez nos traz o conhecimento e o acesso a Deus Pai, também recebe o nome de seu mediador, o Evangelho de Jesus Cristo. O sangue de Jesus foi derramado tanto em sua agonia no jardim do Getsemane, quanto em sua flagelação, crucificação e morte na cruz. Versículo 70.
Estes são aqueles cujo corpo é celestial, cuja glória é a do sol, sim, a glória de Deus, a mais elevada de todas, sendo que o sol do firmamento é citado como o símbolo dessa glória. Corpos ressurretos para o reino celestial são qualitativamente diferentes daqueles ressurretos para um reino menor, pois possuem maior glória. Glória é energia divina. Corpos celestes possuem e são capazes de suportar um nível mais elevado dessa energia. Assim como alguns elementos, como ouro ou cobre, podem transportar mais corrente elétrica do que outros elementos, corpos celestes podem suportar uma glória mais intensa do que corpos terrestres ou telestes. Assim, um corpo celeste pode tolerar ou suportar a própria presença de Deus e a plenitude de sua glória, quando um corpo terrestre ou teleste não poderia suportar a plena intensidade dessa glória. Na ressurreição, nossos corpos receberão glória apropriada aos princípios pelas quais vivemos durante nossa provação. Se buscarmos princípios celestiais aqui e tentarmos vivê-los na terra, então nossos corpos receberão glória celestial na ressurreição. O que buscamos viver aqui, receberemos lá. Este é um aspecto da lei da colheita. Falando daqueles que surgirão na manhã da primeira ressurreição para herdar o reino celestial, Joseph Smith disse: Eles ressuscitarão para habitar em chamas eternas, em glória imortal, não para mais se entristecer, sofrer ou morrer, mas serão herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. O que é isso? Herdar o mesmo poder e a mesma glória e a mesma exaltação, até chegarem à posição de um Deus e ascenderem ao trono de poder eterno, assim como aqueles que os precederam. Versículo 71. E também vimos o mundo terrestre. E eis que estes são os que pertencem ao terrestre, cuja glória difere da glória da igreja do primogênito, que recebeu a plenitude do Pai, assim como a glória da lua difere da do sol no firmamento. Esse versículo afirma que a descrição dos versículos anteriores, de 50 a 70, se aplica exclusivamente ao mais alto dos 3 graus no reino celestial. Doutrina e Convênio 131. Somente ali encontramos membros da igreja do primogênito e aqueles que receberam a plenitude do Pai. Versículo 72. Eis que estes são os que morreram sem lei. A lei mencionada aqui é a lei do Evangelho. Mas 4 anos se passariam antes que Joseph Smith soubesse que o Evangelho seria ensinado àqueles que morressem sem a oportunidade de ouvi-lo na mortalidade. Entre eles, muitos o aceitariam e o viveriam. Eles, é claro, herdariam o reino celestial. Esta frase descreve aqueles que morreram sem ouvir o Evangelho e que não o aceitaram quando lhes foi ensinado no mundo espiritual, mas que viveram dignos de uma glória terrena. Cada pessoa será recompensada de acordo com a lei que escolher viver. Versículos 73 e 74. E também aqueles que são os espíritos de homens mantidos na prisão, a quem o Filho visitou e pregou o Evangelho para que fossem julgados segundo os homens na carne. Os que não receberam o testemunho de Jesus na carne, mas receberam-no depois. Aqueles que rejeitaram o Evangelho na mortalidade terão a oportunidade de ouvi-lo novamente no mundo espiritual. Sim, recebem uma segunda chance de aceitá-lo. Ao fazê-lo, são naturalmente abençoados, mas não com a plenitude do Pai. Em vez disso, recebem a glória da ordem terrestre. Eles não receberam a verdade do Salvador a princípio, mas a receberam novamente quando a ouviram na prisão. A versão poética de uma visão. Pedro nos disse que Cristo pregou o Evangelho aos espíritos em prisão, que haviam sido desobedientes em épocas anteriores. 1 Pedro 3,19. Ele também disse que o Evangelho foi pregado aos mortos, para que fossem julgados pela mesma lei ou pelo mesmo padrão daqueles que ouviram o Evangelho enquanto estavam na carne. 1 Pedro 4,6. Apesar da clareza dessas expressões, a maioria do mundo cristão histórico rejeita a ideia de que o Evangelho é ensinado no mundo espiritual. Esses versículos, no entanto, confirmam um significado claro da linguagem de Pedro, embora sejam grandemente amplificados na visão de Joseph F. Smith sobre a redenção dos mortos. Essa visão afirma que todos os mortos, sejam bons ou maus, estão em prisão espiritual,
pois todos estão sujeitos aos efeitos da queda de Adão, sendo o principal deles a própria morte. Assim, embora aprendamos nessa visão que Cristo não foi pessoalmente aos ímpios, enviando outros em seu nome, ele, no entanto, pregou aos espíritos na prisão, pois os justos também são prisioneiros, que consideram a longa ausência de seus espíritos de seus corpos como uma escravidão. Versículo 75. Este Estes são os homens honrados da terra que foram cegados pela astúcia dos homens. Somente homens e mulheres honrados herdarão o reino terrestre. Entre eles estarão aqueles que foram cegados à mensagem da restauração, seja por sua fidelidade às teorias dos homens, seja porque tanto o exemplo quanto as doutrinas do cristianismo apóstata fecharam suas mentes à possibilidade de que algo como a religião verdadeira pudesse existir. Versículo 77. Estes são os que recebem a presença do Filho, mas não da plenitude do Pai. Aqueles da ordem terrestre terão permissão de desfrutar da glória da presença de Cristo, mas não terão o privilégio de se tornarem como Ele é. Versículo 78. Portanto, são corpos terrestres e não corpos celestiais, e diferem em glória como a lua difere do sol. A natureza da nossa glória nos mundos eternos é determinada pela natureza dos nossos corpos. Assim como um corpo celeste é necessário para herdar as glórias de um mundo celestial, um corpo terrestre é necessário para desfrutar as glórias de um mundo terrestre, e um corpo celestial as de um mundo celestial. Todos os três graus de glória estão além da capacidade de um corpo mortal ou decaído de experimentar sem a ajuda do poder de Deus. Versículo 79. Estes são os que não são valentes no testemunho de Jesus, portanto, não obtêm a coroa no reino do nosso Deus. Uma coisa é conhecer a verdade, a outra é harmonizar a vida com ela. Da mesma forma, uma coisa é ter um testemunho de Cristo e outra é viver fiel e fielmente a esse conhecimento. Haverá aqueles com testemunhos que não conseguirão viver à altura deles e que encontrarão lugar no reino terrestre. Ser valente é ser corajoso, bravo e ousado no testemunho de Jesus. É ser valoroso, galante e intrépido nesse testemunho. É estar totalmente comprometido com as doutrinas do reino e com a causa de Sião. Aqueles que não estão dispostos a dar todo o seu coração, poder, mente e força a serviço de seu Deus, não serão contados nos mundos vindouros com aqueles que o fizeram. Versículos 84, 85. Estes são os que são lançados no inferno. Estes são os que não serão redimidos do diabo até a última ressurreição, até que o Senhor, sim, Cristo, o Cordeiro, tenha consumado sua obra. Os cidadãos do reino celestial serão, ao morrerem, consignados ao inferno, onde deverão pagar integralmente por seus pecados. Posteriormente, ressurgirão na ressurreição dos injustos para ocupar seu lugar no celestial ou no mais baixo dos graus de glória. Não se pode pegar um assassino, um suicida, um adúltero, um mentiroso ou alguém que foi ou é completamente abominável em sua vida aqui e simplesmente, pela realização de uma ordenança do Evangelho, purificá-lo do pecado e conduzi-lo à presença de Deus, explicou o presidente Joseph F. Smith. Deus não instituiu um plano desse tipo. Isso não pode ser feito. Ele disse que vocês se arrependerão de seus pecados. Os iníquos terão que se arrepender de sua iniquidade. Aqueles que morrem sem o conhecimento do Evangelho terão que chegar a esse conhecimento. E aqueles que pecam contra a luz terão que pagar o último centavo por sua transgressão e seu afastamento do Evangelho antes que possam retornar a ele. Não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso, vocês, élderes em Israel, nem vocês, mães em Israel. E quando procurarem salvar os vivos ou os mortos, tenham em mente que só poderão fazê-lo com base no princípio do arrependimento e da aceitação do plano de vida deles. Essa é a única maneira de terem sucesso. Versículos 86 e 87. Estes são os que não recebem de sua plenitude no mundo eterno, mas do Santo Espírito, pelo ministério do terrestre, e o terrestre, pelo ministério do celestial.
Aqueles neste reino serão ministrados por aqueles do reino terrestre, que serão iluminados pelo Santo Espírito. Aqueles no reino terrestre, por sua vez, serão ministrados por seres celestiais. Versículo 89. E assim vimos na visão celestial a glória do telestial, que ultrapassa todo o entendimento. Aqui nos é dito que a glória do mundo celestial excederá qualquer coisa conhecida nessa terra. Ao dizer isso, o propósito dessa revelação não é encorajar a satisfação em obtê-la em vez de uma glória maior. Em vez disso, essa promessa evidencia o amor de Deus até mesmo por seus filhos errantes e sua disposição de abençoá-los com tudo o que eles estão dispostos a receber. Quais são as bênçãos deste reino? Satanás e suas legiões não terão poder aqui. Morte e sofrimento serão desconhecidos. Fome e dor não existirão mais. Opressão e injustiças não terão lugar. Por meio de Cristo, todos os efeitos da queda de Adão terão sido retificados. Isso por si só criará um mundo cuja glória e bondade excederão todo entendimento. A natureza deste mundo será muito semelhante àquela conhecida por Adão e Eva antes da queda. Versículos 94 e 95. Aqueles que habitam em sua presença são a igreja do primogênito, e eles veem como são vistos e conhecem como são conhecidos, tendo recebido de sua plenitude e de sua graça. E ele os faz iguais em poder e em força e em domínio. Esses versículos falam das glórias que serão desfrutadas por todos os que herdam o reino celestial. Eles são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ao explicar essa frase, Joseph Smith ensinou que eles herdariam o mesmo poder, a mesma glória e a mesma exaltação, desfrutadas por Cristo, até que chegassem à posição de um Deus e ascendessem ao trono de poder eterno, assim como aqueles que os precederam. O que Jesus fez? Ora, eu faço as coisas que vi meu Pai fazer quando os mundos começaram a existir. Meu Pai estabeleceu seu reino com temor e tremor, e eu devo fazer o mesmo. E quando eu receber meu reino, eu o apresentarei a meu Pai, para que ele possa obter reino sobre reino, e isso o exaltará em glória. Ele então assumirá uma exaltação mais elevada, e eu tomarei o seu lugar. E assim eu mesmo serei exaltado. Assim, Jesus trilha os passos de seu Pai e herda o que Deus fez antes. E Deus é assim glorificado e exaltado na salvação e exaltação de todos os seus filhos, ensinava o profeta Joseph Smith. Os santos fiéis que receberam a plenitude das bênçãos do templo são membros da igreja do primogênito. Eles são herdeiros da exaltação e da plenitude do reino do Pai. Com os fiéis de eras passadas, eles se tornam co-herdeiros com Cristo, recebendo tudo que o Pai possui. Aqueles que obtêm a glória celestial não mais verão e conhecerão em parte. Todas as coisas serão abertas ao seu entendimento. Desenvolvendo esse mesmo pensamento, Paulo diz: porque agora vemos por espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. A palavra aí, vidro, nesse texto, refere-se a um espelho que naquela época era feito de metal polido, que frequentemente produzia uma imagem imperfeita ou distorcida. Por analogia, Paulo está dizendo que nessa vida frequentemente temos uma visão imperfeita ou distorcida das coisas eternas. Mas em um dia futuro veremos as coisas como elas realmente são. A tradução do Novo Testamento Vivo diz o seguinte: as palavras de Paulo são traduzidas assim: agora podemos entender apenas um pouco sobre Deus, como se estivéssemos olhando para o seu reflexo em um espelho ruim. Mas algum dia o veremos em sua plenitude, face a face. Naquele dia compreenderemos a majestade e a glória com as quais Deus dotou todas as suas criações. Versículos 99 a 101. Pois estes são os que são de Paulo e de Apolo e de Cefas. Estes são os que dizem que são alguns de um e alguns de outro, alguns de Cristo e alguns de João, e alguns de Moisés e alguns de Elias e alguns de Esaías e alguns de Isaías e alguns de Enoque. Mas não receberam o evangelho, nem o testemunho de Jesus, nem os profetas, nem o convênio eterno.
O reino celestial está cheio de religiões, sacerdotes e ministros de todos os tipos. É um campo de batalha de ideias e ideologias. Entre os cristãos professos estarão os autoproclamados discípulos de Paulo, que declaram o evangelho da salvação somente pela graça, aqueles leais a Apolo ou à erudição dos homens, como articulado pelos suaves e sofisticados, e aqueles que afirmam seguir Pedro, Cefas e a igreja de Roma em submissão irrefletida. Estes são os que dizem ser uns de um e outros de outro. Alguns de Cristo, ou assim professam, alguns de João e o mistério do Apocalipse, outros de Moisés e a lei que ele trouxe, alguns de Elias, de Isaías, de Enoque e ainda mais. Estes são os que se manifestam por Apolo e Paulo, por Cefas e Jesus, em todos os tipos de esperança, por Enoque e Moisés, e Pedro e João, por Lutero e Calvino e até mesmo pelo Papa, pois eles nunca receberam o Evangelho de Cristo, nem o Espírito profético que veio do Senhor, nem a aliança que Jacó teve. Eles seguiram seu próprio caminho e receberam sua recompensa. Versão poética de Uma Visão. A maldade e a profissão de piedade sempre andaram de mãos dadas, assim como a prática de selecionar e escolher entre as verdades celestiais para encontrar aquelas que se encaixam nos apetites e fantasias do crente professo. Ao mesmo tempo, tais pessoas ignoram os princípios de sacrifício e obediência. Assim, os profetas vivos são ignorados em detrimento dos mortos e o espírito de revelação negado, enquanto a Bíblia é consagrado. Vamos pular para o versículo 112. E serão servos do Altíssimo, mas onde Deus e Cristo habitam não poderão vir para todo sempre. A pergunta que se faz frequentemente é: ao longo das extensões infinitas da eternidade, haverá eventualmente avanço de grau em grau? Isso é, aqueles cuja glória é celestial podem progredir para uma ordem terrestre, enquanto aqueles de uma ordem terrestre tornam-se celestiais? Embora opiniões conflitantes tenham sido emitidas por homens em posições de autoridade, a pergunta é respondida no julgamento dos escritores pela própria natureza da ressurreição. Se a ressurreição é a união inseparável do corpo e do espírito, então aquilo que é celestial não pode ser mudado para que possa perdurar ou obedecer a uma lei terrestre. Mundos sem fim. E aquilo que é terrestre, pela mesma razão, não poderia tornar-se celestial. Versículo 114. Mas grandes e maravilhosas são as obras do Senhor, e os mistérios de seu reino que ele nos mostrou, que ultrapassam todo o entendimento em glória e em força e em domínio. Doutrina e Convênio 76 permanece inigualável como a maior revelação de nossa dispensação. Nenhuma outra revelação revela mais sobre a eternidade passada e a eternidade futura do que esta. Nela, aprendemos sobre o papel de Cristo como Criador e Salvador de incontáveis mundos, sobre a vida pré-mortal e a guerra no céu, sobre o destino daqueles que se tornam filhos da perdição e sobre as glórias dos reinos celestial, terrestre e celestial. Essa combinação de visões concedidas ao profeta e a Sidney Rigdon permanece insuperável no ensino da doutrina da herança, com seu testemunho de que o homem mortal, no curso das eternidades, pode se tornar igual em poder, força e domínio ao próprio Deus. A ousadia de tal doutrina assegura que nós, como povo, estaremos para sempre sozinhos entre aqueles que professam fé em Cristo. Ninguém deseja comunhão conosco por motivos doutrinários, nem teríamos razão para buscá-la com eles. Claramente estamos sozinhos. No entanto, em tudo isso, nenhuma doutrina nessa revelação se iguala em grandeza à promessa de que toda alma fiel é herdeira legítima de todos os mistérios do reino, de toda revelação e visão dada ou mostrada aos profetas, até mesmo da manifestação do próprio Cristo. Há apenas um evangelho, e por esse evangelho toda a humanidade será salva ou condenada. Se esse evangelho permite que um homem se arrependa, deve, da mesma forma, conceder a todos os homens um mesmo privilégio. E se concede as visões da eternidade a um homem, deve, pelo mesmo princípio, conceder essa mesma visão a todos os santos dignos que a buscam. Portanto, cabe a cada um de nós escolher a porção da luz do céu na qual permaneceremos. Versículo 115.
os quais ele nos mandou que não escrevêssemos enquanto ainda estávamos no Espírito. E não é lícito ao homem falar deles. Joseph Smith explicou mais tarde. Eu poderia explicar 100 vezes mais do que já fiz sobre as glórias dos reinos manifestados a mim em visão, se me fosse permitido e se o povo estivesse preparado para recebê-los. Versículo 118, para finalizar. Para que, por meio do poder e da manifestação do Espírito enquanto na carne, sejam capazes de suportar a sua presença no mundo de glória. Essa revelação, que começou com a promessa de que os santos fiéis poderiam ter as maravilhas da eternidade, reveladas a eles agora, conclui com a promessa de que poderiam estar na presença de Deus enquanto estivessem na carne. É fundamental para a nossa fé que, se o Deus do céu estende a promessa de salvação a uma única alma, ele deve, com justiça, estendê-la a todas as almas nos mesmos termos e condições. Se alguém pode receber a remissão de pecados pela fé, arrependimento e batismo, todos também podem. Se alguém pode receber uma resposta às suas orações, todos também podem. Se alguém pode receber anjos, todos também podem. Se alguém pode estar em sua presença enquanto estiver na carne, todos também podem. Tal é a promessa do Evangelho restaurado. Tal é a declaração deste texto. Não temos um evangelho para os profetas e outro para seus seguidores. Há apenas um evangelho, e seus convênios e bênçãos prometidas são iguais para todos.